dois, três. Bom dia a todos e todas. Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas. Estamos aqui novamente, né, para a nossa segunda live coletiva, a quem gostaríamos de agradecer, né, a presença já de todos os nossos gestores e gestoras, professores e professoras, os especialistas em educação, as professoras coordenadoras, equipe administrativa da escola, né, composta aí pelos secretários, as merendeiras, as meninas de apoio, né, da limpeza, os estagiários, as nossas atendentes da educação infantil, professoras também do AEE, né, enfim, toda a nossa rede municipal nesse momento, né, reunidos nessa sexta-feira bem fria, né, e de certa forma, cada um no lugar onde esteja, seja na escola ou em casa, né, acompanhando esse momento. Só não vale assistir deitado, tá bom? O restante está liberado, ok? É uma satisfação muito, muito bacana, né, de novamente nós estarmos aqui. É um momento de formação, nesse momento crucial que nós estamos vivendo, né, durante esta pandemia, que nos faz termos medo, ansiedade, muitas vezes desesperança, né? Mas nós temos que seguir, né? Sempre com coragem e acreditando que tudo isso vai passar e que nós teremos aí uma nova caminhada de forma diferenciada, mas com a graça de Deus nós seguiremos e com sucesso, apesar da pandemia, né? A gente acredita nisso. Nós, no dia de hoje, né, falaremos com quem estará falando conosco é o professor Júlio Furtado. Logo mais eu vou apresentá-lo, né, a todos vocês, e ele vai tratar de uma temática muito interessante, né, para todos nós, educadores de forma geral, que estamos aí nesse momento de pandemia e que coisas novas foram surgindo e por isso que a gente precisa, né, ouvir as pessoas que têm um pouco mais de expertise que a gente para nós irmos nos adequando nesse novo normal, né, que toda a sociedade brasileira, mundial, né, e também a educação está vivendo neste momento, que é um novo normal, né? E a educação não poderia estar de fora disso. Antes da gente dar início aos nossos trabalhos, nós vamos passar a palavra à professora Eliette para dar um bom dia, né, a todos vocês, e logo após as considerações da nossa secretária, eu retorno com vocês para a gente dar continuidade à segunda live do nosso projeto de formação, Desafios Pedagógicos. Até logo mais. Bom dia a todos, com o coração transbordando de alegria, que a gente vem dar esse abraço hoje, infelizmente um abraço virtual, por enquanto, mas nós estamos confiantes, né, e resilientes, que esse momento tão difícil para todos nós, tão desafiador, logo, se Deus quiser, irá passar. E aí quero trazer um abraço também aqui do nosso prefeito, né, que nos oportunizou esse momento, nos dar condições, né, de hoje termos a presença virtual, viu, professor Júlio Furtado? Nós gostaríamos que o senhor estivesse aqui. Claro, para a gente fazer aquela foto, dar aquele abraço, mas com certeza a sua presença, a sua fala nesse momento aqui, muito contribuirá com todos nós. Quero aqui parabenizar toda a equipe
todos os nossos profissionais da educação por participarem mais uma vez. Essa oportunidade que nós estamos estendendo a todos nesse momento, estarmos todos conectados, né? Olha que coisa linda. A pandemia traz muitos desafios, mas também trouxe a oportunidade de algum modo, estarmos conectados todos nesse momento, nessa manhã fria, mas também aconchegante, que nós temos a oportunidade e, mais uma vez, o privilégio de ouvir o professor Dr. Júlio Furtado. Então, eu quero deixar um abraço carinhoso a todos os profissionais, os diretores, coordenadores, especialistas de educação, os professores que têm aí batalhado duramente nesse momento, né? Os administrativos das unidades, os estagiários, os atendentes, as merendeiras, os zeladores, né? Todos que nesse momento estão conectados juntinho aqui para ouvir o senhor professor. Então, seja muitíssimo bem-vindo mais uma vez à nossa querida Três Lagoas. Eu tenho certeza que será uma palestra que muito nos enriquecerá, e eu desejo que seja uma manhã cheia de aprendizagens para todos nós, de reflexões, que seja muito produtiva. Então, eu deixo aqui um abraço carinhoso a cada um de vocês, dizer que quem a gente não teve a oportunidade de ver, pelo menos de longinho, mas deixar o nosso abraço aqui, dizer que nós temos orgulho de cada um de vocês que compõe a nossa rede municipal de ensino. E agora eu volto para a professora Ângela. Quero agradecer a professora Ângela, toda a equipe do pedagógico, pela dedicação do trabalho. A dedicação e o aplauso hoje são para todos nós, para todos vocês que estão aí na liderança, falando com as famílias, né, incentivando os nossos alunos, fortalecendo a esperança em dias melhores. Então, uma manhã produtiva. Professor, muitíssimo bem-vindo e muito obrigada pela contribuição que o senhor sempre dá com a educação brasileira. Professora Ângela. Obrigada, Eliette. Bom, vamos seguir aqui. Eu gostaria de, nesse momento, dizer ao professor Júlio, né, que hoje ele vai falar para cerca de 2.000, né, pessoas, que são a totalidade dos nossos funcionários, né, cerca de 900 educadores, e aí, educadores não, professores e professoras, né, e educadores, né, cerca de 2.000, né, pessoas. E a gente, assim, está muito feliz, né, com esse momento, tendo em vista que a gente tem percebido, né, o quanto que esses educadores estão ávidos, né, de ouvir pessoas, né, que venham falar deste momento em que todos nós, educadores, estamos vivendo. Quero dizer também um oi, um bom dia especial para toda a equipe da SEMEC, né, equipe SEMEC, e é importante que a gente diga, né, que para nós estarmos no ar aqui hoje, a gente dependeu de muitas pessoas, né, a pessoa que faz contato com a empresa, a pessoa que gera imagem, seu Dias e a Stephanie que cuida, né, da questão das tecnologias, a Neuraci, né, lá no núcleo de tecnologia. Então, se a gente for nomear, mais ou menos umas 20 pessoas, fora o pessoal do pedagógico. Então, a todas essas pessoas, nossa gratidão. O professor Júlio Furtado, né, professor doutor Júlio Furtado, ele já esteve, né, aqui em Três Lagoas há algum tempo, falando com gestores e também com a coordenação pedagógica, e à época foi uma solicitação, né, dos gestores e da coordenação, né, que nós trouxéssemos o professor novamente para falar com os professores e professoras, né? Então, atendendo
a essa solicitação e também atendendo a nossa expectativa dentro do nosso projeto Desafios Pedagógicos, né, em que a gente está pontuando todos os desafios que nós estamos tendo e que ainda teremos, né, tanto durante a pandemia como pós-pandemia, é que nós convidamos o professor Júlio Furtado, né, um doutor em educação, ele é graduado em geografia, pedagogia, né, já trabalhou também com orientação educacional, né, dentro de orientação educacional, trabalhou com dinâmica de grupos, né, para integração de funcionários, de educadores. Ele não gosta muito que fala do currículo dele, porque ele gosta de ser professor, né? Mas é sempre bom a gente honrar, né, o estudo que essas pessoas se dedicam, né, para fazer, para estar falando conosco. É especialista em programação neurolinguística, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor também em ciências da educação e é professor de graduação, de pós-graduação, ex-reitor universitário, e hoje ele também atende cerca de 18 municípios no Brasil, onde ele faz consultoria, né? E o professor Júlio Furtado tem também livros publicados, né? Eu tenho um dele que chama Aprendizagem Significativa, né? Então ele trata de todas essas questões. Então é alguém que está preparado, né, para falar conosco neste dia. Professor Júlio Furtado, o senhor estará falando com uma rede que possui hoje 16.844 alunos, né? Perto do Rio de Janeiro é quase nada, mas para nós é uma rede muito grande e pasme o senhor, que durante esta pandemia nós ganhamos quase 200 alunos ainda, né? Muito interessante isso, e esses alunos são oriundos das escolas particulares, né? Então é uma coisa que a gente vem aí monitorando, né? E a gente já tem alguns feedbacks, os pais valorizando e agradecendo, elogiando a educação da rede, né? Os nossos professores, gestores, né? Coordenação pedagógica, os nossos aplausos, porque é muito bom quando a gente trabalha numa rede e recebe esses feedbacks positivos, né? Então, nós passamos, né, a palavra ao senhor e que nós tenhamos neste dia um dia produtivo, né? E que o senhor seja bem-vindo, mesmo que virtualmente, à nossa Cidade das Águas. Tá bom? Okay. Obrigado, professora Ângela. É um imenso prazer estar de volta a Três Lagoas, mesmo que nesse formato, né, com o qual temos trabalhado ultimamente. É sempre uma alegria podermos estar juntos, e uma alegria especial podermos estar juntos também com os nossos colegas educadores, nossos colegas professores. Sabemos que toda a equipe escolar está presente hoje conosco, é algo que nos deixa assim muito felizes mesmo, né? Ou seja, afinal de contas, todo mundo que trabalha na escola é um educador, né? Por menos que tenhamos uma função docente, por menos que tenhamos uma função de sala de aula, todo mundo que trabalha na escola é educador, né? Ou seja, eu sei que temos aí os elementos que fazem a escola funcionar, né? Então, sejam muito bem-vindos todos, os professores, as merendeiras, os funcionários de apoio, os estagiários, atendentes, zeladores, né? E é importante que todos caminhemos juntos o tempo todo, mas em especial nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, esse momento novo aí para todo mundo, que já não é mais tão novo, né? Já são 6 meses de pandemia, para que a gente possa refletir juntos. Eu acho que quanto mais a gente tem essa sensação de que estamos todos juntos, mais fácil fica para nós
conduzirmos esse momento, né? Teremos hoje aqui a presença da Jéssica, né, aqui do meu lado esquerdo, para vocês aí, ao lado direito, né? Jéssica, seja bem-vinda conosco. Né, ela vai estar fazendo a tradução em Libras aí todo o tempo. E nós vamos hoje falar de um tema que com certeza tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo aqui, né, que é a questão da reinvenção do professor, né, do ensino remoto, do ensino híbrido e da reinvenção do professor, ou seja, do tanto que nós, professores, estamos tendo que nos reinventar, né? Então, o nosso tema é exatamente esse daí, ensino remoto, ensino híbrido e a reinvenção do professor, no sentido da gente se pensar um pouquinho dentro desse processo que a gente está vivendo. E como eu disse há pouco, né, não apenas do professor, mas de todo mundo que está na escola. Né, é uma situação nova que todos nós precisamos assumir. Com relação a essa questão de todos na escola sermos educadores, eu tenho uma história interessante, né, até para a gente começar as nossas reflexões, que é assim, é uma história verídica, né? Ou seja, a professora em sala de aula, acho que para a turma de primeiro, segundo ano do fundamental, ela estava falando da importância dos hábitos de higiene. E aí ela falava nas suas aulas, né? Olha, temos que lavar as mãos antes das refeições, temos que lavar muito bem aquilo que vamos comer, as frutas. Quando alguma coisa cair no chão, ou seja, tem que jogar fora, não pode pegar do chão e comer porque está contaminado, está sujo. E as crianças participando daquele debate, né? Daquela atividade. E aí, na hora da saída, o menininho dessa turma foi dar tchau ao porteiro da escola. E aí ele percebeu, na hora que ele olhou para o porteiro, que o porteiro estava desembrulhando uma bala. E no momento em que o porteiro desembrulhou a bala caiu no chão. E ele rapidamente foi lá, pegou a bala, limpou na roupa e colocou na boca. E aí o menino, né, ou seja, olhou aquilo, chegou perto dele e falou assim: ô tio, não pode não, tá sujo. Tá sujo. A tia falou que quando cai no chão tem que jogar fora. Porque tem micróbio, tá sujo, não pode colocar na boca. Aí o porteiro vira para o menino e fala assim: não, se cair no chão e você pegar rapidinho e limpar rapidinho, não tem problema não, né? E aí o menino ficou olhando aquilo, né? E aí essa cena nos remete um pouco a isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Todos nós que trabalhamos na escola, nós somos educadores de alguma forma, né? O menino ouviu dentro da sala de aula uma coisa e aí de repente chegou lá na portaria da escola, assistiu uma cena completamente diferente, né? Ou seja, e é preciso que a gente esteja dentro da escola, todo mundo reunido em torno aí, né, de uma mesma linguagem, né? E é importante, sim, que todo mundo esteja participando de todos os projetos da escola, todo mundo esteja entendendo quais são as orientações que a escola está passando, né, para que todos nós sejamos, de fato, educadores, cada um, né, no seu espaço, cada um no seu momento, né, cada um na sua função. Então, sejam muito bem-vindos aí, educadores de Três Lagoas. Vamos, então, começar as nossas... Deixa eu fazer alguns lembretes aí. Vocês, no início, eu vou colocar aqui a primeira tela e vocês podem ver que tem um QR Code aí, ou seja, um código que vocês fotografando, né, com a câmera do celular, se for iOS, né, se for iPhone. Se não for iPhone, eu acho que tem que ter um programinha que você vai, fotografa isso aí e faz o download de todas as telas que eu vou mostrar, para você já ter as telas aí com você e não se preocupar de ficar copiando o que aparecer aí. Mas se você estiver assistindo pelo celular, é claro que vai ficar difícil você, né, parar para tirar a foto do QR Code. Então, você pode fazer isso lá pelo nosso site, que é www.juliofurtado.com.br. Você vai lá, tem um link chamado Telas de Palestras Online. Então, você clica lá e aí vai nessa palestra e faz o download lá do site, tá? Então, não tem problema, tem duas maneiras de você obter as telas que você vai ver aí, tá ok? E temos também aí o nosso endereço aí do
do Instagram, quem assim quiser, fica convidado a nos acompanhar lá no Instagram, né? @prof. Júlio Furtado. Bom, as nossas reflexões começam, né? E a professora Ângela já tocou nesse assunto. Eu lembro bem da data. Eu lembro que era uma sexta-feira 13. Olha só que data simbólica, né? 13 de março. Aqui no Rio de Janeiro, no meu caso, né? Era uma sexta-feira 13, quando eu recebi da escola o anúncio de que as aulas seriam paralisadas. Eu lembro bem disso. Aí sábado foi 14, domingo 15. Eu lembro que foi um final de semana muito, muito angustiante, porque ninguém sabia o que ia fazer. Lembro também que nesse início de pandemia, todos nós achávamos, eu acho que o Brasil todo achava, né, que ia durar apenas 15 dias, e que voltaríamos logo, né? Então seria uma paradinha de 15 dias. Eu lembro que a gente conversou, né, pelo WhatsApp, claro, né, todos nós da escola falando assim, são só 15 dias, então nós vamos voltar logo, é bom que a gente vai se replanejando. E aí depois a gente foi descobrindo que esses 15 dias iam virar 30, 2 meses, 3 meses, estamos aí há 6 meses, né, em isolamento social, né, tendo que colocar em prática uma modalidade de ensino para a qual nós não fomos preparados. Por sinal, era o que eu mais ouvia no início da pandemia, era isso, né? Não fomos preparados para isso, eu não tive essa formação para ensinar remotamente, né? Ou seja, educação à distância, eu não sei como fazer isso, não tivemos uma formação específica, e é de verdade, não tivemos mesmo, né? É fato, tivemos que nos reinventar, que, por sinal, fizemos isso muito bem, né? Nos reinventamos muito bem. Hoje eu trabalho com diversas cidades aí pelo Brasil inteiro e percebo o quanto nós, professores, fomos criativos, comprometidos, quanto nós nos superamos, né? Eu trabalho com uma cidade que fica no sertão de Alagoas, e lá 15% apenas da população da cidade tem acesso à internet. Imaginem, 15%, 85% da cidade não tem internet. E o trabalho que eles estão desenvolvendo lá é um trabalho emocionante, né? Ou seja, eles mandam as atividades impressas pelo carro de leite, nas segundas-feiras, pelo caminhão de leite, e aí que vai deixando nas comunidades. Eles têm parceria com as igrejas, que toda comunidade tem uma igreja, então fizeram parceria lá com os pastores, com os padres, que recebem a atividade, distribuem lá, né, na sua comunidade. Às quintas-feiras, o mesmo carro de leite traz de volta as atividades, os professores pegam nas escolas e corrigem. Eu conversando com uma professora dessa cidade, ela falou: professor, eu nunca escrevi tanto bilhetinho. Olha só que coisa interessante, porque nós estamos interagindo com os alunos através de bilhetes, né? A gente escreve bilhete, eu confiro as atividades deles, corrijo, e aí sento e escrevo o bilhetinho para aquele aluno, né? Às vezes escrevo um para o aluno, um para o pai, né? Ou seja, e na medida, essas igrejas da comunidade, cada uma tem lá o seu computador, então, um dia por semana, né, os alunos vão nessa igreja separadinhos, assim, de máscara, e no computador, imagina, uma telinha pequenininha, a professora diz pelo menos: oi, estou aqui, como estão vocês? Ou seja, é bonito ver isso, no sentido de que nós, educadores, estamos conscientes do papel que a educação tem nesse tempo de pandemia, né? E quando eu falo nós, eu falo isso com alguma propriedade, porque acima e além de qualquer coisa, como a professora Ângela falou, eu sou professor de ensino básico, professor de sala de aula, né? Tenho turmas, esse ano estou com a minha turminha lá de 6º ano, minha turminha de 3º ano do médio, já sou aposentado aqui da educação pública aqui do Rio de Janeiro, mas me mantenho dando aula numa escola comunitária exatamente para não sair da sala de aula e para não perder esse vínculo com os alunos. Então, quando eu digo nós fomos surpreendidos, é nós mesmos. Eu também, a princípio, não sabia exatamente como trabalhar o ensino remoto, né? Isso foi fruto, né, de um aperfeiçoamento ultra rápido que tivemos que fazer, né, de uma formação ultra rápida, e eu também comecei a me perguntar, e agora, né? E agora, como fazer? E vencemos isso, aqui estamos, já com meio ano
desenvolvendo esse trabalho dessa forma remota e conscientes, acima de tudo, do nosso papel de educadores, né? Porque a educação tem um papel muito importante durante esse momento de afastamento social que estamos vivendo, né? Até pelo próprio sentido da palavra educar, né? Educar vem do latim educere, que significa conduzir para fora, direcionar para fora. O que significa educar alguém? Significa fazer com que saia de dentro desse alguém as suas potencialidades, aquilo que a pessoa tem de melhor. E nós temos potencialidades infinitas. Esse período de pandemia está nos provando isso, né? Nós temos potencialidades que nós não sabíamos. Eu, por exemplo, não sabia que eu seria capaz de, em tão pouco tempo, aprender tanta tecnologia. Eu hoje já sei me virar com o Zoom, né? Já sei me virar com o StreamYard, já sei mexer bem no YouTube, eu hoje já sei fazer coisas que eu jamais imaginei que eu tivesse que fazer, né? Ou seja, de forma tão frequente. Hoje eu passo praticamente o dia inteiro diante do computador, conversando com uma escola, com outra, com uma cidade, com outra. Em síntese, eu preciso acreditar que dentro de mim tem potencialidades, e dentro de todo ser humano tem potencialidades para sair, né? Ou seja, essas potencialidades tirar essas potencialidades de dentro da criança, de dentro do adolescente, é que significa educar, né? Então, educar tem esse sentido, direcionar para fora, né? Direcionar para fora as potencialidades para quê? Para que a pessoa possa entender melhor o mundo, viver melhor em sociedade. E nesse momento que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante, né, a gente entender melhor o mundo, né? Nunca foi tão importante a gente conseguir interagir com essa realidade difícil, complicada que a gente está tendo pela frente, né? Então, nunca o papel da educação foi tão essencial como está sendo agora. Eu lembro que lá no início, algumas pessoas falavam assim, não, a educação não tem nada que fazer agora, vamos ficar quietinho em casa, até tudo passar, né? Vai passar rápido, aí depois a gente retoma as nossas atividades presenciais. Pois é, e aí, para quem de alguma forma possa ter ainda alguma dúvida, a educação tem um papel fundamental durante um período de pandemia, durante um período onde a gente está vivendo uma situação complicada. Deixa eu dar só um exemplo que eu vivi com um aluno meu. Como eu disse, né, eu leciono numa escola comunitária que fica aqui perto de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, que são várias, né, várias. O Rio de Janeiro tem quase 1000 favelas. E lá eu lembro que durante uma semana eu só me comunicava com os meus alunos para saber como é que eles estavam, mandava aqueles avisozinhos que lá no início todo mundo mandava, né, o que é o vírus, lave as mãos, ensinando a lavar as mãos, ensinando como é que eles deviam se proteger. E eu lembro que isso eu sempre tive, isso me ajudou muito, eu sempre, de uns anos para cá, início de ano, eu faço logo um grupo de WhatsApp com os meus alunos, né, que praticamente todos eles, quase todos eles tinham celular, tinham aparelho celular, os que não tinham, alguns poucos não tinham, eu pedia o telefone de um irmão mais velho, da mãe, do pai, teve um que só conseguiu me dar o telefone do vizinho, né? Ou seja, mas de alguma forma eu tinha como chegar até ele, isso eu sempre fiz. Então, quando a pandemia começou, eu já tinha meus grupinhos de WhatsApp formados com os meus alunos. Então, a gente batia papo, e aí na segunda semana eu comecei a mandar algumas atividades para eles, né? E no início, algumas atividades mesmo, assim, tipo, olha, leia o texto da página 25, né? Ou seja, e na quarta-feira, tal hora, vamos fazer uma conversa aqui no grupo para ver quem teve dúvida, façam as atividades número 2 e 3 e tal, eu vou tirar as dúvidas na quarta-feira, até lá vão lendo. Eu lembro que um aluninho meu mandou para mim uma mensagem que eu jamais esqueci. Ele disse assim, nossa, professor, ainda bem que o senhor mandou alguma tarefa para fazer, porque eu já estava entediado, porque esse menino vende bala no trem. E assim que começou a pandemia aqui no Rio de Janeiro, os trens, eles foram cortados, né? Ou seja, não circulava trens, acho que circulava 2 ou 3 por dia só,
praticamente não circulavam. Então ele falou, às vezes eu vou e fico sentado sem ter nada o que fazer. Aí eu vou lá para a estação, fico lá parado, lá sem fazer nada. Agora não, agora eu levo meu livro de geografia, e aí enquanto eu estou esperando, eu estou lá lendo aquilo que o senhor mandou fazer. E aí ele mandou uma foto dele, né, sentado lá com um livrinho na mão, sentado lá no banco da estação do trem. E eu comecei a me perguntar, né? Nossa, comecei a chegar a essa conclusão. Nossa, olha que papel importante tem a educação na vida dessas crianças num momento como esse. É como se a educação lembrasse o tempo todo assim, existe amanhã, né? Ou seja, as coisas vão melhorar, continue aprendendo, continue em movimento de aprendizagem. É esse o papel da educação, né? Ou seja, lembrar que esse amanhã existe, com todas as dificuldades que a gente sabe que, em especial, a escola pública anda tendo para isso, né? Uma coisa é certa, não fazer nada não pode ser uma opção, né? Ou seja, não pode ser uma opção cruzar os braços, com toda certeza. O momento atual está exigindo da gente coragem, e muitas vezes uma coragem que nós nem sabemos que temos. Né? A gente está descobrindo agora o tamanho da coragem que todos nós temos dentro de nós. Né? Estamos passando por uma mudança disruptiva. E o que é uma mudança disruptiva? É uma mudança que rompe, né, com tudo que estava acontecendo. É uma mudança que não manda aviso. É uma mudança que nos surpreende, nos pega de surpresa. É uma mudança que desarruma tudo, né, de uma hora para outra. Foi o que aconteceu com a gente, com essa pandemia, né? Desarrumou tudo, a vida de todo mundo. Eu costumo dizer, todo mundo mesmo, do mundo inteiro, está contaminado com o vírus psicológico, né? Ou seja, o vírus psicológico pegou todo mundo, não tem aquele que não esteja preocupado, né? Então, com certeza, essa preocupação, ela abrangeu todo mundo. E uma mudança disruptiva, como é que a gente lida com ela? Com dois elementos fundamentais. Para eu lidar com uma mudança desse tipo que a gente está vivendo, eu preciso ter coragem e eu preciso ter predisposição para buscar novos caminhos. Né? E uma terceira coisa ainda que eu diria, eu preciso ter também predisposição para dar as mãos. Eu acho que nunca foi tão necessário que nós andemos de mãos dadas. Né? Vocês que são educadores aí da cidade de Três Lagoas entre si, né? Os coordenadores entre si, os diretores entre si, e todo mundo junto ao mesmo tempo, os funcionários da escola, as merendeiras entre si, né? Ou seja, para quê? Discutindo um com o outro, né? Conversando um com o outro lá, pelo WhatsApp, que é como a gente pode, né? Perguntando como é que um ou outro está, que ideia que você está tendo, um professor perguntando para o outro o que está fazendo, o que está dando certo. É hora de dar as mãos para que a gente possa se fortalecer para continuar encarando essa mudança disruptiva. Não tem como, né? Até porque na educação nós não estamos acostumados com mudanças disruptivas. A educação não é uma área que já encarou muitas mudanças disruptivas, né? Pelo contrário, isso tudo é novo para a gente, né? Muito novo. E uma outra coisa interessante, a pandemia, ela trouxe problemas novos, mas ela também aumentou, ampliou, colocou lente de aumento em problemas velhos, né? Problemas que nós já tínhamos, só que com a pandemia eles começaram a ficar maiores, né? Então, por exemplo, a questão da gente ter que aprender correndo a mexer com tecnologia, isso foi um problema novo, que a pandemia trouxe. Agora, por exemplo, aquela questão da gente se preocupar com que todos os alunos sejam atingidos, para que a desigualdade não aumente, isso não é um problema tão novo, né? Mesmo quando nós estávamos em aula presencial, essa preocupação, com certeza, já tinha que estar conosco, né? Ou seja, será que todos os alunos da minha turma estão aprendendo? Todos os alunos da escola estão aprendendo? É isso? Será mesmo? Será que não tem aqueles que estão aprendendo menos? Há 30 anos eu faço formação de professores e há 30 anos a gente fala nessa importância da equidade na aprendizagem, né? Que é uma coisa que a gente está aprendendo ainda. Como é que a gente faz para que todos aprendam? Né? Ou seja, claro que nem todos vão aprender em igual proporção,
mas que todos precisam aprender. E eu, professor, preciso me preocupar com a aprendizagem de todos. Isso é um problema antigo. Com a pandemia, isso talvez tenha ganhado um destaque especial, mas não é um problema novo, né? A aprendizagem de todos não é um problema novo, a equidade não é um problema novo. Assim como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, algumas favelas, algumas comunidades não têm água encanada, né? Não tem esgoto. Isso sempre foi um problema, sempre existiu isso. Aí, quando chegou a pandemia, como é que nós vamos lavar as mãos? Se não há... Aí parece que colocou uma lente de aumento, o que, de certa forma, é bom, né? Alguns problemas que precisam ser realmente resolvidos, mas a gente tem que ter um pouco essa clareza, exatamente para que a gente não pire, para que a gente não enlouqueça, né? Nós, professores, não só nós, professores, todos os educadores da escola, mas eu digo em especial os professores, porque a gente está com essa tarefa de continuar ensinando, mesmo à distância, essa tarefa de colocar em prática o ensino remoto, né? Então, todos nós fomos invadidos aí por uma ansiedade, por uma insegurança, por uma expectativa, por um medo, e tudo isso é normal, né? Bem normal. Ansiedade é natural, eu acho que nunca tantas pessoas começaram a ficar ansiosas ao mesmo tempo, né? A insegurança, claro, toda vez que a gente não sabe direito aonde vai dar isso, né? Ou seja, para onde estamos indo, a insegurança toma conta da gente. A expectativa, né? A gente hoje em dia vive duas expectativas, né? A expectativa maior que a gente vive talvez seja por uma vacina, né? Será que a vacina vai dar certo? Será que vai ser a vacina inglesa, a americana, a chinesa, a russa, que está aí despontando de uma maneira meio estranha? A expectativa com relação à vacina ela é muito grande, né? Porque a vontade da gente voltar a uma vida normal é muito grande. Então, estamos jogando em cima dessa vacina muita expectativa. E a segunda grande expectativa que nós da educação vivemos é uma mais próxima de nós, que é a seguinte: quando que vamos voltar às aulas, né? E aí, quando que vamos voltar às aulas? Vamos voltar às aulas ainda esse ano? Vamos voltar às aulas só ano que vem? Aqui no Rio de Janeiro está um vai e vem, volta, não volta, está uns 3 meses que aqui no Rio de Janeiro coloca data para voltar, chega perto da data, volta atrás, o Ministério Público proíbe. Há 3 semanas atrás, aqui na cidade do Rio de Janeiro, foi autorizado que as escolas particulares voltassem, as que quisessem voltar, claro. E aí várias voltaram, né? A escola particular vive uma realidade um pouco diferente, porque dependem do pagamento dos pais, como a própria professora Ângela falou, né? Vocês já receberam 200 alunos novos aí na rede, vindos de escolas particulares. Então, imagina a escola particular como é que não está entrando em desespero, porque é fato, é realidade que as pessoas estão perdendo economicamente, elas estão empobrecendo, elas estão perdendo o emprego. Quem trabalhava por conta própria, quem tinha uma lojinha, um mercadinho, ou seja, está ganhando menos ou não está ganhando, está dependendo muitas vezes dessa ajuda emergencial aí do governo. Em síntese, a escola particular está tendo uma realidade um pouco diferente da escola pública, então está todo mundo, vamos voltar logo. Eu acho que os donos de escola particulares estão pensando, se a gente voltar logo, é como se a gente pudesse segurar um pouco esses alunos, né, conosco aqui, mas com certeza é uma situação específica. Então, algumas escolas voltaram há 3 semanas atrás, como eu ia dizendo, e voltaram parcialmente, voltaram gradualmente, né? Porque essa volta, ela não vai ser todo mundo ao mesmo tempo, acho que todo mundo tem essa consciência, né? Quando disserem, vamos voltar às aulas em Três Lagoas, não significa que na próxima segunda-feira todos os alunos estarão lá, não, né? Vai ser uma volta parcial. Por que parcial? Porque vamos ter que ter menos alunos na sala de aula, né? Então, nós vamos ter que ter uma porcentagem de alunos só. Se você tem uma turma de 30 alunos, pode ser que só volte 20% deles a cada dia. Então, 6 alunos vão à aula na segunda, e 24 ficam em casa. Na terça-feira vão outros 6,
os outros 24 em casa. Na quarta-feira, outros 6, você já imaginou? Você vai ter 6 alunos por dia, para você rever esse aluno de novo só na outra segunda-feira. Isso se voltar em... Aí, como é que a gente vai saber quantos % dos alunos vão estar na sala de aula? Depende do tamanho da sala de aula. Isso vai ter que ser decidido aí em cada escola. Aí os gestores, os coordenadores é que vão ter que fazer essa conta, né? Se nessa sala cabem 30 alunos, tendo que manter uma distância de 1,5 m de uma carteira para outra, para frente, para trás e para os lados, quantos alunos vão caber nessa sala de aula? Então, aí só vão caber 10. Então, só vai poder ter 10 a cada dia. Então, nós, professores... em especial nós, professores, né? Vai mudar para todo mundo, né? Imagina, o cálculo da merenda vai ter que ser diferente, vamos ter menos alunos por dia, então, vamos ter talvez um grupo de alunos para entregar o mantimento e um grupo de alunos para servir a merenda pronta ali na hora do retorno. Então, vai mudar a vida de todo mundo. O pessoal que trabalha com, as pessoas que trabalham com a conservação e a limpeza da escola, vai ficar mais intenso, vai ter que se passar quase que de 2 em 2 horas lá o pano, né, com água diluída em 1 colher de água sanitária ou de cloro o tempo todo, vamos ter que estar umedecendo os tapetes para todo mundo, né, passar o pé quando entrar nos lugares. A escola vai mudar, né, ou seja, os corredores vão precisar ter um sentido só, em síntese, para as pessoas não se encontrarem, demarcação no chão. Vai ser uma escola diferente, com toda certeza. Então, a gente está vivendo essas 2 expectativas. Vai ter vacina, quando é que a gente vai voltar para as aulas, como é que vai ser, e o medo. Viver tudo isso é normal, tudo isso. Sabe o que não é normal? O que não é normal é a gente paralisar diante de tudo isso. Então, é assim, é viver com ansiedade, com insegurança, com expectativa, com medo, mas viver, né? É pegar tudo isso, assumir tudo isso e continuar caminhando, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro e, de vez em quando, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que ir à farmácia, eu tenho que resolver um problema, então me dá medo quando eu tenho que sair à rua, né? Me dá ansiedade, me dá insegurança, mas o que eu faço? Eu tomo todos os cuidados possíveis e necessários, né? Pego lá meu vidrinho de álcool em gel, coloco no bolso, eu me paramento todo, né? E vou, com fé, me mantendo a distância de todo mundo, né? Ou seja, falando de longe, não tirando a máscara um só momento, não colocando as mãos na máscara, ou seja, eu vou com a minha ansiedade, mas vou. Eu vou com o meu medo, mas vou. O que não é normal é a gente se paralisar diante de tudo isso. Estamos vivendo, então, um momento de disrupção, e na disrupção a gente tem que abandonar de uma vez o velho jeito de fazer as coisas. Foi isso que a gente foi forçado, a abandonar de uma vez o velho jeito de fazer as coisas, né? E aí só, né, se tranquilizando um pouco para que a gente possa se reconstruir. E estamos dando provas de que conseguimos, né? Já temos exemplos aí no Brasil inteiro, e tenho certeza que aí em Três Lagoas esses exemplos também existem, de trabalhos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos. Ontem eu estava em reunião com uma outra cidade de Minas Gerais, que eu trabalho com eles, e as professoras estavam mostrando vídeos de alunos que estão já lendo, olha que lindo, alunos que já estão lendo de 1º ano, né, 1º e 2º ano, em plena pandemia, em pleno ensino remoto. Olha que barato, né? Ou seja, as professoras estão trocando atividades, trocando tarefas entre si, como alfabetizar na pandemia à distância, claro, tendo que contar muito aí com esse apoio dos pais. Mas a gente tem que entender que durante um momento, deixa eu ver aqui, acho que isso aqui vem primeiro. No primeiro momento da pandemia, nós entramos nesse ensino remoto emergencial. O que é isso? Vamos fazendo cada um do jeito que pode. Vamos lá, é tal história, né? Eu lembro que assim que surgiu a pandemia, o próximo assunto que eu ia entrar com os meus alunos do 6º ano, em geografia, era cartografia, né? Era leitura e interpretação de mapas. Seria o próximo assunto. Aí veio a pandemia. E aí, logo de cara, foi o maior dilema que eu encarei, né? Assim, como é que eu vou ensinar mapas à distância, sem ver esse menino?
né? Ou seja, sem enxergar esse garoto na minha frente. Como é que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. E aí eu tive que começar a colocar a criatividade, e não tem nenhum livro que ensine isso também, né? Ou seja, ensino remoto para tempos de pandemia, o que fazer em geografia do 6º ano, não vou achar isso em lugar nenhum. É uma construção, nós estamos fazendo história. Não sei se você já parou para pensar isso. Daqui a 20 anos, você vai estar contando para as pessoas como é que foi esse período, né? Que coisas que aconteceram nesse período, como é que as soluções apareceram. Então, eu comecei de uma forma geral, assim, vamos lá, eu tenho que ensinar mapas, como é que vai ser? Eu lembrei, né, que para você entender mapas, você tem que entender que o mapa é uma visão superior. Mapa é você olhando de cima, não é isso? Uma visão de cima para baixo. Aí eu falei, bom, vamos começar por aí. O que eu posso fazer apenas do jeito que a gente está, né? Ou seja, com o WhatsApp como instrumento. E aí eu pensei, olha, falei para meus alunos de 6º ano assim, mandei uma mensagem para eles no grupo do WhatsApp. Olha, vocês vão imaginar que vocês podem voar, vocês podem flutuar, vocês estão flutuando em cima da casa de vocês, e vocês também têm olhos de raio-x, vocês enxergam através do telhado, então vocês estão flutuando em cima da sua casa e vendo através do telhado. E você agora desenha num pedaço de papel, desenha num papel o que você está vendo, como é que você vê a sua casa de cima, né? Faz esse desenho, fotografa e manda para mim. E aí eles começaram a mandar as fotos, né? A postarem as fotos dos desenhos no WhatsApp. E eu, na medida em que ia recebendo essas fotos, eu ia avaliando. Isso é uma outra questão, né? Avaliação em tempos de pandemia, né? Como é que a gente avalia no ensino remoto? A gente avalia formativamente, né? Ou seja, o que é a avaliação formativa? É aquela avaliação que acompanha a aprendizagem do menino, que vai vendo passo a passo se ele realmente está dando aquele passo, que dificuldades que ele teve, como é que eu posso ajudá-lo. É uma avaliação de acompanhamento da aprendizagem, né? Então, conforme eles foram me mandando a fotografia do desenho que eles fizeram, eu já ia avaliando. Aqui o Ricardo entendeu, olha como é que... E aqui a Maristela não entendeu direito aqui, ou seja, eu acho que eu vou ter que conversar com a Maristela. Então, o WhatsApp permite a gente isso, né? Fazer até um grupinho de conversa de até 8 pessoas, faço muito isso. Né? Volta e meia eu pego aqueles alunos que eu acho que eu estou precisando, marco uma hora, até porque nem todos têm dados no telefone, nem todos têm internet em casa, então eu tenho que marcar uma hora, e com os 2 dias de antecedência, eu tenho uns 2 alunos que utilizam a internet do armazém que fica perto da casa deles, lá da comunidade. O dono do armazém, muito consciente, né, está ajudando toda a comunidade, ele deixa, parece que de 3 horas da tarde até as 7 horas da noite, ele deixa a internet ligada, aí a calçada do armazém fica cheio de aluninhos sentados fazendo atividade. Ele me mandou a foto outro dia. Outra coisa que eu tive que fazer, né, como eu dou aula em escola de comunidade, eu tive que fazer contato com pessoas importantes da comunidade. Então, eu falo aqui com o pastor da igreja, eu falo aqui com o dono da mercearia, eu falo com um professor que mora na comunidade e ele tem impressora. Então, o que nós fizemos? Né? Eu arrecadei aqui, mandei para ele uma porção de folha, mandei para ele tinta para a impressora dele, pedi lá o modelo bonitinho. Por quê? Porque algumas atividades talvez precisem, ainda mais eu que estava ensinando mapas, imagina. Pedi para ele imprimir e ele colocava assim na varanda e as crianças iam lá pegando as impressões, né? Um ia distribuindo para o outro, ou seja, você teve que formar uma rede para que a coisa acontecesse. Então, foi um ensino emergencial. O tempo passou, a gente está tendo que aprender a organizar esse ensino remoto, entrar no ensino remoto estruturado. Cada um fez da forma que deu no início, mas agora não, agora a gente tem que se organizar. E, em breve, entraremos no ensino híbrido com a volta das aulas. Por quê? Porque nós vamos ter os alunos parcialmente em sala de aula, o ensino remoto vai continuar, e eu quero já, de cara, dizer para vocês que, no mínimo, na melhor das opções, a gente vai ter que continuar com o ensino remoto até o final do ano que vem. No mínimo, na situação mais simples, na mais otimista. Né? Isso se não tiver que entrar em 2022. Eu estou acompanhando bem de perto aqui no Rio de Janeiro com a Fiocruz, né? Com a Fundação Oswaldo Cruz, e essa coisa da vacina, a gente, assim,
está com bastante esperança, sim, vai acontecer, porém, não vai ser na velocidade que a gente quer e que a gente imagina. Talvez mais de uma vacina precise ser aplicada, não se sabe ainda direito o tempo, né, de manutenção dos anticorpos em quem toma a vacina. Na verdade, para eles dizerem que uma vacina funciona, é preciso pelo menos 2 anos depois que vacina um grande grupo. 2 anos de acompanhamento, né, de estudo do que aconteceu, mas não tem como. O ensino híbrido vai nos acompanhar, e esse ensino híbrido é exatamente essa mistura, né, entre o remoto e o presencial. Mas a gente ia falando, vamos falar rapidamente das características da pedagogia do ensino remoto. Ou seja, de cara eu posso dizer que ensinar remotamente não é igual ensinar presencialmente. Né? No início a gente achou que era e começou fazendo assim. Eu tenho colegas, por exemplo, que compraram quadros brancos, colocaram na parede da copa da cozinha em casa e começaram a dar aula mostrando no quadro, né? Ou seja, botava o celular em cima da mesa e começou a dar aula igual se estivesse na sala de aula mesmo, né? É verdade isso, é interessante, porque é ensino emergencial, ensino remoto emergencial, é do jeito que a gente pode fazer. O que não pode é não fazer nada. Mas o ensino remoto tem, né? O ensino remoto tem as suas características pedagógicas, né? E quais são elas? Eis aí os 6 fundamentos da pedagogia do ensino remoto. Primeiro deles, clareza de papéis. Clareza de papéis de quem? Entre a escola e a família. No ensino remoto, a família ganha um papel todo especial, né? Todo especial. Que papel é esse? A família ganha o papel de ser os tutores da atenção do menino. Quando o ensino está presencial, nós fazemos isso na sala de aula, né? Toda hora a gente faz isso, quando estamos em aula presencial, né? Meninos, presta atenção, olha para frente, olha aí, rapaz. Não, guarda o brinquedinho. Vamos agora sentar aqui com os coleguinhas. Olha, já começou a atividade. Não, você já pegou o material? Pega o material, vamos lá, seus coleguinhas já estão trabalhando. Cadê a sua atividade? Não, agora não, senta aqui. Presta atenção no que eu estou falando. A gente faz isso o tempo todo, né? O nome disso é tutoria da atenção. Como agora estamos em ensino remoto, como agora está cada um nas suas casas, né? Ou seja, não estamos perto do aluno, como é que a gente vai fazer tutoria da atenção? Né? A gente não tem como fazer isso. Então, a gente vai precisar que os pais ou que os adultos da casa façam isso por nós. O papel dos pais em tempos de ensino remoto não é substituir professor, como muita gente anda dizendo por aí, né? Ou seja, nunca seremos substituídos, vamos combinar, né? O bom professor não tem substituição e os pais não foram formados para isso, nem nós vamos substituí-los também. O papel dos pais em tempos de ensino remoto é providenciar para que o menino preste atenção, fazer a tutoria da atenção do garoto lá, da menina, do aluno, transformar o filho em aluno. Na verdade, a gente, quando o menino está na escola, ele vira nosso aluno porque está sob as nossas regras, não é isso? Está sob as nossas instruções. Quando o menino está cada um na sua casa, ele está cada um submetido às regras da casa, às instruções lá do seu pai, da sua mãe, né? Do seu lar. Então, o papel dos pais em tempo de ensino remoto é enquadrar o menino para que ele estude, para que ele dê verdadeira atenção às tarefas que ele precisa fazer, né? Menino, não, estudar em cima da cama, deitado, sem camisa, de jeito nenhum. Sai daí, senta aqui na mesinha, coloca uma camisa e só levanta quando fizer a atividade. Ah, mãe, eu não quero. Não importa, vamos fazer. Né? Ou seja, e aí com isso, é interessante que muitas famílias, né, muitos pais estão descobrindo como é que o papel do professor é fundamental, né? Ou seja, a pandemia está servindo para isso também, né? Para que todos reconheçam o quanto que o papel do professor é fundamental, porque eu ouço muitos pais, muitas mães falando assim: meu Deus, como é que vocês aguentam 25, 30? Eu com 2 aqui em casa estou enlouquecendo. É verdade. Às vezes o garoto, não quero fazer. Tem que enquadrar. Não, mas você vai fazer.
né? Então, é nesse sentido que a gente precisa dos pais, essa clareza de papéis tem que existir. A pedagogia do ensino remoto fala também num outro princípio, a autonomia discente, ou seja, é preciso que nós, professores, enviemos atividades para os alunos que eles, ao máximo possível, possam fazer sozinhos, precisando do mínimo possível de ajuda. É claro que quando eu estou falando de educação infantil, primeiro ano, segundo ano, é claro, né, que a ajuda vai ter que acontecer, vai ter que ter a mediação de um adulto, né? Estou falando de educação infantil, estou falando de primeiro e segundo ano, que está em processo de alfabetização, né? É claro que, então, o contato vai ter que ser muito intenso com as famílias, mostrando para as famílias aí, né, na educação infantil, explicando para os pais, geralmente é a mãe, né, ou seja, explicando lá para os pais, e em especial para as mães, por que daquela atividade, né, senão a gente vai cair em algumas situações complicadas, como, por exemplo, situações que eu já soube da professora que pediu para a criança, passou para a criança a seguinte atividade na educação infantil, turmas em torno de 4 ou 5 anos. Pegue a tesoura sem ponta e recorte as 10 figuras. Aí a criança começou a recortar a primeira figura, a segunda, com um pouco de dificuldade. Na terceira, a mãe olhou e falou assim, meu filho, tem muita coisa para recortar, deixa eu te ajudar aqui. Recortou as outras 7 para o filho, né? Ou seja, talvez essa mãe não soubesse que recortar, esse movimento aqui, é para preparar o músculo das mãos da criança, para que futuramente a criança possa segurar uma caneta, né? Segurar um lápis, desenvolver a psicomotricidade fina. Então, isso precisa ser explicado. Mãe, não recorta para ele é que tem que recortar. E se ele disser que está cansado, ele fica cansado. Fala assim, descansa um pouquinho, agora vamos voltar. Né? Ou então, passa para uma outra atividade, mais tarde termina, mas a criança tem que fazer, né? Ou seja, outra atividade que essa professora passou, pegar grãozinho de feijão e colocar na garrafa, pegar grãozinho e colocar na garrafa, mas um joguinho que ela fez com a criança, e aí como a mãe viu que tinha muito, falou assim, filho, fica mais fácil, pega assim o punhado e coloca assim, tudo dentro da garrafa de uma vez só, né? Ou seja, mais uma vez a gente percebe a essência do que eu estou querendo dizer. Na educação infantil, no primeiro e no segundo ano, a família é um instrumento de aprendizagem, mas esse instrumento de aprendizagem que é orientado, né, que é guiado pelos professores, né? Então, essa autonomia discente. Agora, a partir de terceiro ano, a gente tem que contar com a autonomia mesmo. Os pais, eles são apenas tutores da atenção lá, eles são enquadradores do menino, tem que pegar o filho e transformar em aluno, né? Não dá para deixar o menino continuar no papel de filho, não. Tem que virar aluno. Não, agora é hora de estudar. Em alguns lugares, eu tenho ouvido algumas mães, né? Eu faço palestras em algumas cidades para os pais também, né, a pedido da secretaria, no sentido de conscientizar os pais dessa questão, e eu tenho ouvido de algumas mães assim, eu faço vestir o uniforme, vai lá, veste o uniforme, senta uniformizado e faça a atividade da escola. Não sei se precisa chegar a tanto, legal, até parabenizei a mãe, né? É uma forma de manter ali a disciplina escolar, mas que a criança precisa ser enquadrada e nós temos que contar com os pais nesse momento para fazer esse enquadramento. O ensino remoto, né, depende também, deve ser feito com base numa instigação cognitiva. Ou melhor, todo ensino, não é só o remoto, não. Mesmo quando está em ensino presencial, a gente devia usar bastante a instigação cognitiva. O que é isso? Ao invés de ir apresentando matéria nova para o menino, né, explicando, porque a gente perdeu muito essa capacidade de explicar, né? Dissociou, separou ensino de aprendizagem. Olha só que doideira, já pararam para pensar nisso? Meu querido professor, minha querida professora de Três Lagoas, meus queridos educadores de Três Lagoas, houve uma separação, o ensino se separou da aprendizagem, olha que loucura, né? Eu não tenho mais aquele momento inicial de ensinar e aquela aprendizagem que aconteceu em função disso. Eu tenho que ser, no ensino remoto, um orientador da aprendizagem. E a melhor forma de fazer isso é através da instigação cognitiva. O que é isso? Fazer instigação cognitiva é você ir instigando o menino
provocando curiosidade no menino, para que ele vá descobrindo, para que ele vá montando, para que ele vá fazendo, passo a passo. Né? Ou seja, é isso que é instigação cognitiva. Vou dar um exemplo das minhas aulas aqui, geografia, da minha turminha querida de sexto ano. Por que eu falo só exemplo com a minha turma de sexto ano? Porque a turma de terceiro ano do ensino médio, eu estou falando de adultos, né? Estou falando de alunos de 18 anos, 17, 19, 20, ou seja, são pessoas adultas. A relação é outra, não que seja tão simples assim, mas é uma relação diferente, tá? Essa relação que a gente mantém com adultos, ela é diferente. Então, eu sinto muito o sexto ano, que eu acho que se aproxima mais da experiência de todo mundo. Como é que eu fiz um exemplo de instigação cognitiva que eu fiz com os meus alunos de sexto ano? Eu tinha que ensinar qual é a relação entre altitude e temperatura. Em geografia tem isso. Quanto mais alto, mais frio fica, né? Tanto que lá no cume de algumas montanhas muito altas tem neve, né? Então, eu comecei a instigar. O que é uma aula tradicional? É aquela que eu falo assim, vamos lá, prestem atenção que eu vou explicar por que é que quanto mais alto, mais frio fica. Aí eu começo a explicar. É porque o Sol aquece a Terra de maneira indireta, aquece o ar de maneira indireta, né? Primeiro o Sol esquenta a Terra, depois a Terra, de baixo para cima, vai esquentando o ar. Então, o Sol não aquece o ar de maneira direta, né? É de baixo para cima, depois que é a quentura da Terra que aquece o ar. A Terra é aquecida pelo Sol. Isso é explicação direta, é assim que a gente aprendeu a dar aula, é assim que os nossos professores fizeram com a gente. Uma instigação cognitiva, eu vou instigando, pouco a pouco. Né? A primeira coisa que eu fiz foi virar para eles e perguntar assim, vocês já foram a Petrópolis? Quem já foi a Petrópolis? Petrópolis é uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro, fica a 50 minutos, porém fica a 1.200 metros de altitude. Petrópolis fica muito alto. Então, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, você sai daqui com calorão danado, chega lá em Petrópolis e sente frio. Né? Ou seja, aqui, por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro está 20 graus, por aí, 19, lá em Petrópolis deve estar 9, 10 graus, então lá é muito mais frio. E aí eu perguntei quem já foi a Petrópolis, vários alunos já tinham ido, a maioria aqui, as escolas fazem muita excursão para lá, por causa do Museu Imperial, aquelas coisas, Casa de Santos Dumont. E aí eles falaram, eu já fui. Aí a segunda pergunta que eu fiz, lá estava mais frio ou mais quente do que aqui, do que no Rio de Janeiro? Né? Aí depois eu fui fazer, mas lá em Petrópolis é mais perto ou lá fica mais longe do Sol? E aí, nesse momento, eu não estava vendo as carinhas deles não, mas quando eu fiz essa pergunta, eu tenho certeza que eles ficaram com aquela carinha assim, hã? Como assim? Porque quando eu subo, eu me aproximo do Sol, né? Quanto mais alto, mais perto do Sol. Devia ficar mais quente. E conforme eu vou me aproximando da fonte de calor, vai esquentando. Imagina você, conforme você vai se aproximando de uma fogueira, não vai esquentando? Imagina, eu vou me aproximando do Sol, tinha que ir esquentando. Engraçado, né? Vai esfriando. Por que isso acontece? Olha que doideira. Aí pronto, eles entraram em polvorosa. Meu Deus, não sei, professor. E estava depois, eu perguntei primeiro. Então vocês vão ter o dia de amanhã, não, eu dei 2 dias, vocês vão ter 2 dias para tentar perguntar para uma pessoa, pergunta para um, pergunta para outro, pesquisa aí no Google, né, porque é que quanto mais alto, ao invés de ficar mais quente, fica mais frio. E quinta-feira, tal hora, eu quero que vocês postem as hipóteses de vocês aqui no grupo, né? Que respostas que vocês... E isso é trabalhar por instigação cognitiva, né? Ou seja, porque é uma forma da gente também estar presente junto ao aluno, mesmo estando distante. Né? Ou seja, o ensino remoto exige um pouco isso. Júlio, mas nem todo conteúdo dá para trabalhar desse jeito. É verdade, é verdade. Por isso que, nesse momento de ensino remoto, a gente não deve ter a preocupação de seguir o conteúdo um atrás do outro. Né? E o próximo conteúdo é esse. Dá para trabalhar bem à distância? Né? Dá para trabalhar parcialmente, então trabalhe o que der. Não dá para trabalhar nada à distância esse conteúdo, então vamos ao próximo conteúdo que seja... É mais fácil à distância a gente trabalhar conteúdos procedimentais, que nem, por exemplo, eu trabalhei a cartografia, descobri que cartografia, né, trabalhar a leitura e interpretação de mapas é relativamente fácil no ensino remoto, ensino à distância. Pelo seguinte, a gente pode ir dando atividades,
né, e pedindo que esse menino vá seguindo o passo a passo. Depois que eles fizeram lá o desenho da casa deles, né, vista de cima, eu fui no Google, entrei no Google Earth, né, e aproximei um pouquinho assim, de cima para baixo, a escola, com a comunidade em volta, fotografei, botei no WhatsApp e falei assim, agora vocês vão achar a escola aí, né? Ou seja, olha só, a tarefa. Né? Então, achem a escola. Foi nessa hora que eu pedi a ajuda do professor da comunidade para imprimir os mapas, que depois eu pedi para eles circularem a escola e traçarem com um lápis o caminho que eles fazem todo dia para ir até a escola, o caminho de ida, caminho de volta, né? Para poder eles começarem a entender a leitura de mapas. E tudo a partir da instigação cognitiva. Isso que eu fiz já foi uma sistematização da aprendizagem. Né? Quando eu entreguei para eles essa foto, esse desenho, para eles traçarem o caminho que eles fazem de casa para a escola, eu já estava... O que é sistematizar a aprendizagem? Eles precisam fazer alguma coisa para me provar que eles entenderam, que eles aprenderam, né? Isso através da sincronicidade, da assincronicidade. Ora, a gente está sincronamente, igual estamos agora. Isso que a gente está fazendo é uma atividade síncrona, ao mesmo tempo. Eu estou falando aqui exatamente Não, exatamente não, porque aqui são 11h10, mas aí são 10h10, né? Esse horário de Três Lagoas. 11h10, hora de Brasília. Então, 10h10, vocês estão me ouvindo, no mesmo tempo. As atividades assíncronas são aquelas que eu mando para vocês, vocês fazem a hora que vocês puderem, e eu marco uma data, uma hora, para que vocês me enviem de volta. Assíncrona, fora do tempo, não precisa ser na mesma hora. É preciso que no ensino remoto tenha mais atividades assíncronas do que atividades síncronas. Exatamente por quê? Porque a família também está lá se organizando, gente. Muitas famílias estão trabalhando de casa. Tem família que tem um celular só, 3 filhos. Como é que vai ao mesmo tempo os 3 assistirem aula? Então não dá para marcar hora. A maior parte da atividade do ensino remoto precisa ser assíncrona por causa disso também, né? Nós hoje, falando rapidamente sobre o ensino híbrido, que é o ensino que a gente já vai entrar nele em breve, assim que as aulas voltarem, teremos que entrar no ensino híbrido. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o ensino híbrido for praticado exatamente como deve ser, nós nunca mais vamos largar dele. Porque a gente vai descobrir o quanto ele é eficaz, o quanto ele é efetivo, o quanto que as crianças gostam desse formato, o quanto que os adolescentes, então, amam esse formato. E aí eu gosto que a gente parta dessa afirmativa aí. Ao invés de serem guiadas pelo tempo, submetendo a ele a aprendizagem, as escolas deveriam ser guiadas pela aprendizagem, permitindo que o tempo fosse usado de forma mais individualizada. Né? Exatamente, a escola é organizada a partir do tempo, e a gente sabe que cada criança tem o seu tempo, né? Cada criança aprende no seu tempo. Então, o ensino híbrido, ele vai nos mostrar isso, a gente tem que inverter a organização da escola. A referência para organizar uma escola precisa ser a aprendizagem do menino. Como eu já disse, nós vamos ter alguns meninos presentes na segunda, outros na terça, outros na quarta. Então, eu vou precisar continuar apresentando os conteúdos de forma remota, nada vai mudar nesse sentido. E quando eu tiver com aqueles meus seis aluninhos na segunda-feira, eu vou ter que sentar com eles e ver o quanto cada um aprendeu, que dificuldade cada um está tendo, né? O ensino híbrido exige que eu atenda individualizadamente. Eu vou promover atividades entre si. Eu tenho que entender que a questão do hibridismo, ela é um instrumento de evolução também, né? Tudo na vida tende a se tornar híbrido. Atenção, isso que eu falei é muito importante, eu vou repetir. Tudo na vida tende a se tornar híbrido. O hibridismo é um instrumento da evolução do mundo. Ou seja, o que quer dizer híbrido? Híbrido quer dizer misturado, tá? Blended learning, ensino híbrido em inglês. Blended, misturado, né? Ou seja, o hibridismo ele tem a ver com a evolução. As culturas se misturam, né? A cultura do português, quando chegou aqui no Brasil, se misturou com a do índio e nasceu uma cultura mais rica, né? Os serviços estão híbridos. Hoje em dia, no banco, o banco tem a agência presencial, que está lá, eu quase não vou. E eu tenho banco dentro do meu celular. Eu quase não vou a banco, eu faço transferência, pagamento, tudo pelo celular. Ah, mas
que eu faço lá no banco de verdade? Eu converso com o gerente, eu vou lá fazer algumas, talvez, aplicações, resolver um problema do meu cartão, né? Ou seja, é isso. A escola, né? A arte é híbrida, a linguagem é híbrida, né? Ou seja, a educação vai passar a ser híbrida. Mas eu estou falando isso para todo mundo entender o seguinte: é uma tendência evolutiva. O ensino híbrido, num conceito bem simples, bem direto, é quando eu tenho ao mesmo tempo atividades presenciais e atividades online, atividades à distância, os dois tipos ao mesmo tempo, né? Então, aí eu tenho aquilo que eu chamo de ensino híbrido. Esse ensino híbrido, ele vai utilizar muitos debates, pesquisa, leitura, projetos. Por quê? Enquanto o menino estiver em casa, lembra? O grupo que está em casa está lendo, vendo os vídeos que eu mandei, realizando as atividades, continua tudo normal no ensino remoto, vai continuar acontecendo no ensino remoto. Quando ele estiver comigo na escola, eu vou estar tirando as dúvidas dele, eu vou estar reforçando a aprendizagem que ele já começou em casa. Isso tem um nome, né? Sala de aula invertida, que é uma das modalidades do ensino híbrido. Né? O que é a sala de aula invertida? Nada mais é do que isso. O que acontece na sala de aula? Eu ensino o conteúdo. O que acontece em casa? Ele faz atividades de fixação do conteúdo. Né? O que é a sala de aula invertida? Eu inverto. Em casa, ele vai aprender o conteúdo, começar a aprender o conteúdo. Na sala de aula, eu vou fixar o conteúdo que ele começou a aprender em casa. Então, o ensino híbrido, dentro dessa modalidade invertida, ele com certeza vai ser a nossa metodologia por um bom tempo. E isso vai inverter algumas coisas em nós, né? Isso vai forçar a gente a ter que pensar de uma maneira diferente. No ensino híbrido, gente, vai ter combinação de diferentes ferramentas, ambientes. O professor, ele deixa de ser o ensinador do conteúdo, ele passa a ser o mentor, né? Ele passa a ser o orientador da aprendizagem. E o aluno, ele deixa de ser aquele que tem que prestar atenção exatamente no que o professor está ensinando, ele passa a ser mais protagonista, construtor do seu próprio conhecimento, pesquisador, né? O aluno alterna momentos, às vezes ele está sozinho estudando aquilo, às vezes ele vai estar junto com o professor tirando dúvida, que é a hora que ele vai estar na escola, às vezes ele vai estar com os coleguinhas ali discutindo, fazendo um trabalho, também pode estar na escola, como também pode estar em casa. A gente sabe que é possível fazer trabalho em grupo, né, mesmo remotamente. O professor deixa de ser a primeira fonte de informação que a gente conhece. E o professor passa a ser o mentor que guia a aprendizagem, o planejador dos itinerários. Como é que eu vou fazer para ele aprender isso? Já sei. O que é um itinerário? É aquela ordem que eu traço. Ele primeiro vai assistir o vídeo, depois eu vou mandar ele ler esse parágrafo, depois eu vou mandar ele responder essas perguntas, depois ele vem para a escola, aí eu vou desenvolver uma atividade em grupo. É a ordem das atividades, né? É o avaliador permanente dos processos de aprendizagem. E o aluno? O aluno, ele aprende a ter mais autonomia para aprender, né? Ele recebe o que precisa. Não no ensino híbrido, eu não falo uma coisa só para que todo mundo ouça, eu vou desenvolver com aquele aluno específico aquilo que ele precisa, e vai estar mais fácil de fazer isso, né? Eu vou ter menos alunos em sala de aula, né? Esse aluno vai trabalhar diferentes habilidades numa mesma aula, né? Ele vai integrar e participar muito mais, interagir e participar muito mais, aprender de uma forma mais colaborativa, e com certeza é um grande desafio para todo mundo, sim. Basicamente, o ensino híbrido ele tem 3 grandes etapas. Eu começo instigando, lembra? Instigação. Depois a gente sedimenta, ou seja, ele vai ter que ler sobre aquilo, assistir um vídeo sobre aquilo, entender aquilo, e depois aprofunda, tira as dúvidas e de repente, aprende até um pouco além daquilo que nós planejamos. Mas isso aí é a ordem lógica de todo o processo de ensino, né? Mas o ensino híbrido meio que obriga a gente a seguir essa ordem. Eu começo pela instigação, depois passo para a sedimentação e depois para o aprofundamento. E para isso, gente, nós vamos ter que desaprender muita coisa. Nós somos professores formados dentro do ensino presencial. Nós somos formados para dar aula para um aluno que está na nossa frente, né? Então, agora, nesse ensino híbrido, que vai acontecer a partir do retorno às aulas presenciais, a gente vai ter que
promover algumas desaprendizagens em nós. A primeira delas é que ensinar não é apenas falar, e nem aprender é apenas ouvir. A gente botou isso muito na nossa cabeça, né? Presta atenção no que eu vou falar. Se o garoto está conversando, se agitando, muitas vezes ele está conversando e se agitando em torno de um processo de aprendizagem, que é dele também. Então, a gente vai ter que desaprender isso. Ensinar não é só falar e aprender não é só ouvir. Segunda coisa que a gente vai ter que desaprender. Quanto mais arrumadinho é o conteúdo, melhor esse aluno aprende. Não é verdade. A neurociência já nos mostrou que o cérebro não gosta das coisas muito arrumadinhas, porque quando tem uma coisa muito arrumadinha, o cérebro não tem o que fazer. O que o cérebro vai fazer? Está tudo arrumadinho. E o que o cérebro gosta mesmo é de pegar uma coisa bem zoneada, bem bagunçada, para que ele comece a arrumar, para que ele comece a descobrir qual é a ordem que aquilo tem, né? Então, conteúdo não tem que ser arrumadinho, pelo contrário, o conteúdo tem que começar por desafios. Terceira coisa que nós vamos ter que desaprender para colocar o ensino híbrido em prática, e já estamos desaprendendo para colocar o ensino remoto, né? Errar não é o contrário de acertar, gente. Vamos desaprender isso de uma vez por todas. Errar é parte do acerto. No ensino tradicional, erro recebe um X vermelho, né? Recebe 0. Não. No ensino híbrido, nós vamos ter que avaliar, já que nós vamos ter condições de acompanhar o menino mais individualmente, a gente vai ter que pensar no erro do garoto, né? Estou lembrando aqui de uma professora que deu a seguinte questão numa turma, acho que de primeiro ano, uma provinha escrita. Ela perguntou assim, ela falou assim: circule o meio de transporte mais rápido. E aí ela colocou uma carroça, um carro, um caminhão e um avião. E o menino circulou o caminhão. E ela faz uma coisa muito interessante que todos deveriam fazer. Ela não vai dando errado. Ela deixa aquela questão sem correção e chamou o menino que respondeu isso. E aí o menino veio, a coisinha lá de 6 aninhos, né? E ela chegou perto dele e falou assim: escuta, olha aqui, a tia perguntou qual era para circular o meio de transporte mais rápido. Você circulou o caminhão, você esqueceu da aula da tia? A tia falou várias vezes, o meio de transporte mais rápido é o avião. Aí ele olhou para a tia, para a professora, e falou assim: ah, tia, não é mesmo? Não é o caminhão, não é o avião mesmo, é o caminhão. Ela não é. Lembra que a tia falou? Tia, o avião anda devagarzinho lá no céu. O caminhão passa vum na estrada. É muito mais rápido. E aí a professora olhou, né, e falou assim: para pensar. Esse menino sabe ou não sabe o que é mais rápido? Claro que sabe, né? Dentro da convenção dele, dentro da percepção dele. Vamos combinar, né? Para a gente enxergar o avião mais rápido que o caminhão, a gente tem que fazer muitas projeções. Ele se desloca mais rápido, embora eu veja ele se deslocar mais devagar. Mas para o menino de 6 anos, ele sabe o que é mais rápido. Não é isso? Olha só que coisa interessante isso, né? Então, errar não é o contrário de acertar, e no ensino híbrido a gente vai ter que desaprender isso de qualquer maneira. Quarta desaprendizagem: bom aluno é aluno obediente. Bom aluno é aquele aluno que estrutura a sua aprendizagem, ou seja, às vezes eu mandei ele fazer de um jeito e ele não fez do jeito que eu mandei, ele resolveu fazer de outro jeito. Pois é. A gente não tem tanto discurso de formar o aluno crítico, né? De formar o aluno que intervenha na realidade. Por que esse aluno não pode discordar de mim, né? Eu preciso reaprender um pouco isso daí. A quinta desaprendizagem é: currículo vem de cima para baixo e é estruturado em camadas sobrepostas. O que significa isso? Currículo não é só aquilo que o professor determina que o menino tem que aprender. Currículo também é aquilo que o menino tem interesse, é aquilo que o menino vive na sua realidade e que ele traz para a sala de aula. Então, currículo não é só do professor para o aluno, currículo também é do aluno para o professor. Olha só que coisa interessante. Eu tenho que ver a interseção, o encontro. Tem que haver o encontro. Currículo é uma via de mão dupla. Vai e vem. Ok? Sexta desaprendizagem: ensinar conteúdos e desenvolver competências é a mesma coisa. Não, não é. Ensinar conteúdos e desenvolver competências são coisas diferentes. O aluno pode aprender o conteúdo
e não desenvolver as competências. Isso aí a BNCC já traz para a gente, né? É uma base nacional que é estruturada em competências e habilidades, pelo menos no fundamental, na educação infantil, estruturada em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Mas eu posso, o garoto pode aprender, por exemplo, a mãe manda ele na farmácia comprar um remédio, ele traz o troco errado. E aí a mãe confere o troco e fala, menino, você não sabe fazer conta, não? E ele fala, sei sim, mãe, passa aí continha para mim, de somar, subtrair, multiplicar, dividir, que eu faço. E se a mãe passar, ele vai acertar. Então, como é que você sabe fazer conta e foi enganado no troco? Né? Exatamente, ele aprendeu o conteúdo, mas não desenvolveu a competência. E como é que eu ensino para o menino desenvolver a competência? Nas aulas, ele já tem que lidar com o conteúdo mais ou menos parecido com a maneira que ele vai lidar na vida. Então, não é através de arma efetue só. Aprendeu a armar e efetuar, botar unidade, barra de unidade, desenho, barra de desenho, aprendeu. Então, tá ótimo. Aposenta o arma efetue e começa a trabalhar com um mercadinho simulado, né? Começa a trabalhar com situações, com dinheirinho de mentira. Qual é o troco? Quanto é que vai dar o troco? Tá certo? Confere o troco. Isso aí, você tem dinheiro para comprar tudo isso? Quanto é que vai dar o todo? Aí ele vai ter que somar, subtrair, multiplicar, dividir várias vezes e, com certeza, vai estar, ao mesmo tempo, desenvolvendo as competências, né? E avaliação é instrumento de manutenção de poder. Mentira. Mentira, não é. Avaliação é instrumento de acompanhamento da aprendizagem. Ok? Então, essa é uma outra desaprendizagem que a gente... deixa eu lembrar que cada uma dessas desaprendizagens daria aqui umas 2 horas de bate-papo só sobre ela, viu? Porque são questões que a gente vai precisar aprofundar, mas eu estou aqui condensando para vocês coisas que nós vamos ter que nos esforçar por desaprender para que o ensino híbrido aconteça, né? Como que o professor pode fortalecer a sua resiliência? Afinal de contas, o título da nossa palestra é Ensino Remoto, Ensino Híbrido e a Reinvenção do Professor. A gente só pode se reinventar a partir da resiliência, né? Senão a gente vai ficar apenas um traumatizado, né? E não é isso que a gente quer virar, né? A gente não quer ver. Acabou a pandemia, todo mundo traumatizado. Não, a gente quer ser resiliente, né? Resiliente é aquele que aprende e se fortalece nos momentos difíceis. A resiliência só é possível sem a vitimização, sem a gente sentir uma enorme pena de nós mesmos, né? Ou seja, é aquela velha história, estamos todos no mesmo barco, temos que admitir que estamos com medo, inseguros, ansiosos, mas temos que seguir com o nosso medo, com a nossa ansiedade, né? Ou seja, com a nossa insegurança, temos que continuar dando passos, né? Para sermos resilientes, precisamos estar o tempo todo em contato com as nossas possibilidades e com as nossas limitações também, mas precisamos nos comprometer com as nossas limitações, igual a gente se compromete, né? Olha como é que a gente já superou a limitação de março para cá. Fantástico isso. E eu gosto muito de me espelhar nos profissionais de saúde, porque eles dão show nesse sentido, né? A gente, com certeza, sabe do show que esses profissionais estão dando, né? Ou seja, correndo riscos diferentes dos nossos, mas estão indo lá de qualquer maneira. E não dá para deixar de citar Paulo Freire, que diz assim, ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 16h. Ninguém nasce professor ou é marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. É isso. E nós estamos nessa pandemia nos formando mais um pouquinho enquanto educadores que nós somos. E tem também um texto que eu gosto muito de dividir com vocês, nesse momento, quando a gente fala de reinvenção. O texto chama Riscos, e ele diz assim, rir é correr o risco de parecer tolo, chorar é correr o risco de parecer sentimental, expor-se para o outro é correr o risco de não se envolver, é correr o risco de se envolver. Expor os seus sentimentos é arriscar expor o seu verdadeiro eu. Mostrar suas ideias e sonhos diante de todos é arriscar perdê-los. Amar é arriscar não ser amados. Viver é arriscar morrer. Ter esperança é arriscar desespero. Tentar é arriscar falhar. Mas riscos têm que ser assumidos, porque o maior perigo é não arriscar nada. A pessoa que não arrisca nada, não faz nada, não tem nada, não é nada. Ela pode evitar o sofrimento e a tristeza, mas ela simplesmente não pode aprender,
sentir, mudar, crescer, amar, viver, né? Acorrentada por suas certezas imutáveis, ela é, na verdade, um escravo que desistiu da liberdade. Somente a pessoa que arrisca é livre. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É porque nós não ousamos que as coisas são difíceis. Quem escreveu isso foi o filósofo Sêneca, no ano 4 antes de Cristo. E parece que foi escrito hoje, né? Para nós, educadores, para nós, professores, equipes da escola, merendeiras, zeladores, atendentes, estagiários, todo mundo que precisa estar junto, de mãos dadas, né, para que essa educação continue acontecendo, e vamos ter que continuar dando as mãos ainda por um bom tempo, né? Eu quero agradecer a Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas, né, na pessoa da professora Eliette, da professora Ângela Brito, que nos convidaram mais uma vez para estar junto com vocês, né, dessa vez de forma virtual. Quero agradecer a todos vocês pela presença e pela participação. Eu estou vendo o chat aqui com várias coisas colocadas. Estão aí, assinem, ou seja, inscrevam-se lá no canal, quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Sala dos Professores, ativa o sininho, que eu toda semana estou colocando vídeos novos, e quem quiser me acompanhar lá no Instagram, também está aí o nosso endereço, ok? E, mais uma vez, está aí o QR Code para você, se quiser fotografar e já baixar imediatamente todas as telas. Se não, não tem problema, basta ir lá em juliofurtado.com.br, ver lá, telas de palestras online. Está lá também, você pode fazer direto o download, ok? Mais uma vez, obrigado. Deixa eu chamar aqui de volta a professora Ângela Brito, que tem algumas observações aí, ela ficou muito atenta ao chat. Deixa eu lembrar uma outra coisa importante, desculpa, professora Ângela, mas lembrar a vocês que nós estaremos juntos, mais uma vez, na próxima semana, do dia 21, dia 28 de agosto, nós estaremos juntos. Que horas são? Não sei que horas são. Mesmo horário, vai ser o mesmo horário, às 9 horas da manhã daí, e vamos estar falando de um tema interessante, né? Desafios da aprendizagem para escolas e famílias em tempo de isolamento social. A gente vai falar mais especificamente como é que nós lidamos, né, com essa relação com a família em prol de uma aprendizagem mais específica. Quero também agradecer a Jéssica. Obrigado, Jéssica. Deve estar com as mãozinhas cansadas ali, né? Ficou falando com as mãos o tempo todo. Obrigado pela sua participação aí, tá bom? Mais uma vez. Desculpa, professora Ângela, passo a você aí a palavra. Foi muito gratificante, né, ouvi-lo novamente. Eu percebi no chat, professor, que nós não tivemos questionamentos, né? E sim mais reflexões. Então, o que ficou bastante evidente nos comentários, e até queria aqui pegar o nome do professor, Marcelo Honório, né? E ele diz assim: questões que achei favoráveis nesse momento tão crítico de pandemia foi o fato, né, de ter que me apropriar dos recursos tecnológicos. Primeiro, por aprender através da troca de experiências com os demais colegas, pela pesquisa e demais informações, né? E a gente percebeu nos comentários essa questão que o senhor colocou tão bem quando exemplificou com a comunidade, a questão da troca, né? Que é tão difícil, muitas vezes, a gente fazer essa troca entre nós, colegas, né? E que a gente está evidenciando de forma concreta, né? Neste momento agora. Né? O senhor poderia comentar alguma coisa acerca dessa questão? Olha só, nós temos, no momento, toda vez que a gente está diante de uma situação onde a gente não sabe muito bem o que fazer, e é isso que está acontecendo com a gente, né? Se vocês assistirem palestra de alguém
que esteja cheio de certezas, mandando vocês com certeza fazerem desse jeito que vai dar certo, desconfiem. Desconfiem. Ninguém sabe exatamente o que fazer nesse momento. Nós estamos aprendendo juntos. Pela primeira vez, inauguramos aí ensino remoto para educação infantil. Isso não existe, gente. Isso nunca existiu. Nós estamos fazendo parte da criação de um método, né? Então, não existe nem ensino remoto para o primeiro segmento do ensino fundamental. Isso é novo. A gente está inventando isso agora. Então, não é hora de dono de verdade em nada. É hora da gente se experimentar, é hora da gente dar as mãos, e eu acho que se nesse momento tem uma coisa que a gente pode fazer para acalmar um pouco, né, para diminuir um pouco a ansiedade, para diminuir um pouco a nossa insegurança, é andarmos de mãos dadas, é ensinarmos para o outro aquilo que está dando certo com a gente, é não ter vergonha de perguntar, de dizer não sei, né, é ter, assim, alguns momentos aí de desabafo, que a gente também precisa, ninguém é de ferro, né? Mas é, acima de tudo, aquilo que eu falei várias vezes durante a nossa palestra hoje, sentir tudo isso, acolher tudo isso, mas não paralisar com tudo isso. É momento da gente andar com insegurança, é momento da gente andar com medo, mas andar, né? E nessa caminhada, se a gente estiver realmente de mãos dadas, a gente vai descobrir daqui a pouco, conforme o professor já disse aí, que aprendeu muita coisa, né, que se construiu uma pessoa diferente, se construiu uma pessoa mais forte, né? Então, jamais abram mão dessa aprendizagem em corrente, dessa aprendizagem em rede, em cadeia. É isso que o futuro já está pedindo da gente, né? Aprender juntos. Eu acho que o reforço é exatamente isso. Que é muito legal também, a questão da tecnologia, ela sempre vai deixando para depois, né? E, de repente, a gente, de um dia para o outro, teve que se apropriar dela. E, de certa forma, também nos impulsiona, né, enquanto governos, e aí eu estou falando de forma geral, em qualquer instância, federal, estadual, municipal, né, a partir de agora, estruturar as nossas escolas, não é? No sentido de dar as condições, né, para que tanto os alunos como os professores, coordenação pedagógica, né, todos esses atores deste processo tenham realmente a estrutura, né, porque agora nós iniciamos cada um com os seus, não é? Então, a partir do ano que vem, que não tem volta, o ensino continuará híbrido. E uma outra questão que é muito interessante também, é que quando nós falávamos de ensino híbrido, era muito teórico, né? Então, a gente nem se apropriava disso e vamos continuar nossa vida. De repente, a gente começou pela prática, né, do ensino híbrido. E de agora para frente, né, a gente vai começar a estudar o ensino híbrido depois de estarmos vivendo o ensino híbrido na prática. Então, como o senhor disse, né, começou tudo ao contrário, não é, do processo, mas isso tem sido bom, né, para nós vivenciarmos, porque não vai ter aquele momento de resistência, porque nós já estamos nele. E não dá tempo, né? A mudança disruptiva não dá tempo para resistência, entendeu? Ou aprende, ou isso, não dá tempo. É trocar o pneu do carro com ele andando. Algumas pessoas perguntaram se a palestra vai continuar disponível. Vai sim, a palestra vai continuar disponível por 30 dias lá no canal Sala dos Professores, pelo YouTube. Basta você clicar no link que você vai ter acesso à palestra inteira. Você pode encaminhar para algum colega que, porventura, não tenha assistido, não tenha tido tempo, né? Então, por 30 dias, a palestra fica disponível lá no canal, ok? Então, no mais é isso, nós agradecemos. Na próxima sexta-feira, até porque o nosso combinado, né, foi esse, tendo em vista a temática, que ela é muito ampla, né, nós dividimos aí em 2 momentos, né, hoje o senhor falou essa 1h30, na próxima sexta-feira nós falaremos mais aí 1h30, ok? É isso, professor? É isso mesmo, Estaremos juntos
na próxima sexta-feira. Então, nós agradecemos mais uma vez e até a próxima sexta-feira, sem tanto frio como está hoje aqui, tá? O nosso muito obrigada, o nosso carinho especial de Três Lagoas e aguardamos o senhor, tá bom? Aos nossos colegas que estão em casa, que estão nas escolas, a gente tem recebido aí as fotos, né, das pessoas assistindo juntas, de forma bastante atenta. Isso dá uma satisfação muito grande, né, para aqueles que planejam esse momento, né, porque quando a gente planeja um evento, a satisfação nossa é a participação das pessoas, né, e que realmente essa participação seja traduzida, né, lá na prática de cada um deles, de forma louvável, né? De forma a atender a razão de ser de todo esse processo, que é o processo ensino e aprendizagem, né? E aprendizagem dos nossos amados estudantes, tá bom? E aí eu quero dizer ainda para a rede que nós estamos já trabalhando com os próximos passos. Nós teremos aí momentos com as famílias, né, possivelmente aí depois de setembro, né, nós temos já uma articulação com a doutora Ana, esqueci o sobrenome dela agora, né, que é uma pessoa assim, que fala de educação e de saúde, né, da questão da saúde nesse tempo de pandemia, que a gente precisa se apropriar também, porque se retornarmos, a gente tem que retornar com esta formação, né? E então a gente está articulando com ela, possivelmente lá para o dia 11, né? E a gente já começa a ampliar para as nossas famílias. E a gente também vai contar depois com o senhor, com o Casagrande, né, para estar falando nesse momento especial com as nossas famílias, ok? Então, muito obrigada. A rede agora, do dia 31 ao dia 7 de setembro, vai dar uma parada, né? Todos os professores, educadores, gestores, para respirar um pouco, voltarem menos ansiosos, né? Voltarem menos ansiosos e um pouco mais descansado, né? E para a gente retomar, né? Não sabemos se voltaremos em outubro, novembro, ou se nem voltaremos, não é? Mas isso vai ser para restabelecer de novo as energias e continuarmos em frente, firmes e fortes. De novo, professor, meu muito obrigada. A professora Eliette não voltou, tendo em vista que ela foi para uma reunião, né? Mas deixou o nosso abraço, o abraço dela ao senhor, né? Ela que tem assim um carinho especial, né? Pelo Júlio Furtado, né? E também deixou o abraço carinhoso a toda a rede municipal, né? E no próximo sexta-feira estaremos aqui de volta com a graça de Deus. Até. Tchau, então.